Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Mais uma semana, graças a Deus. Isso, vamos lá, né? A gente fala, né, que o Aloysio fala que ele vai, Jesus vai puxando tapete, né? Quando você acha que acabou os tapetes, tem mais tapete. A porta só vai torcendo, vamos lá. Livro Bênção de Paz, capítulo 46, Andar, baseado em Andai e em Amor, em Paulo e Efésios. O verbo andar não significa unicamente caminhar, mas também proceder, agir, existir. Compreende-se, pois, que cada criatura é conhecida pelo seu modo de andar. Há quem se esmere de forma sacrificial para andar de acordo com a moda, com os hábitos do seu tempo, com os característicos do grupo a que pertence ou na pauta dos preconceitos da sociedade em que vive. Em toda parte há processos diferentes de agir. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente e vice-versa. Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui, a comunidade anda segundo a tradição, mas além, conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, todo estilo de andança é respeitável, mas não nos será lícito esquecer que o Evangelho de Jesus nos oferece um modelo imperecível nesse particular. Andai em amor, recomenda-nos o livro da vida. Estejamos assim no passo de nossa época, buscando progresso, fazendo o melhor ao nosso alcance, para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Contudo, é preciso não olvidar que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz, servindo-nos mutuamente, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Interessante, né? Andai em amor. Achei bonito. Linda a leitura. É lindo, né? Bonita mesmo. Porque como andas, né? Jesus fala assim, como lês, né, a lei, mas também como andas, de acordo com o que, né? Quem segue. Então, a gente está dando continuidade. Ah, não, fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso melhor amigo e irmão, mais uma vez aqui estamos, né, Senhor? Humildemente nos apresentando para esse trabalho, que tem colaborado tanto com o nosso entendimento do Evangelho, e a gente sempre agradece muito por essa oportunidade, e que nos dê, Senhor, coragem, determinação para continuar no trabalho, para continuar principalmente vivenciando todas esses sentimentos, essas questões que nos são apresentadas pelo seu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós continuamos no estudo minucioso do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita, baseado aí sempre nos capítulos, nos episódios do Luiz Elias, do Mildinho de Uberaba, e a gente está iniciando hoje um capítulo novo. A gente, semana passada, encerrou o capítulo 14, né, que foi um capítulo bem longo, com 36 versículos, e hoje a gente vai começar o capítulo 15, né, o versículo 1 do capítulo 15. Só para recordar que a gente faz isso de praxe, a Luiz também faz, a gente terminou o capítulo 14 quando fala da cura dos enfermos de Genezaré, ali naquela região, né? Falando da diferença que existe de sentimento, de sintonia entre aquela região de Genezaré, entre Magdala e Cafarnaum, com a cidade de Azor, que ficava mais ao norte, né? Como que aqui vimos a força, né, do exemplo daqueles moradores que estavam ali, onde Jesus desembarca, que através do seu exemplo eles trazem os enfermos para serem curados. E realmente o que atraía as pessoas para virem serem curadas não era o fato daquilo que eles falavam, né? Mas o exemplo que eles davam. E na semana passada nós vimos, né, através da passagem daquela do jovem rico, no fechamento do último versículo, a simbologia que se refere àquela túnica, né, o talit, né, o chale, como um cumprimento de lei. E vimos que muitas vezes, apesar de a gente achar que cumpre toda a lei, sempre falta alguma coisa, que é esse interesse pessoal, esse desinteresse que Jesus nos convida ao desprendimento em relação às posses materiais, né? E o capítulo 15 vai inaugurar, lógico, uma nova passagem,
E até agora a gente tinha vindo com ações, né? Mais ações, Jesus caminhando, Jesus fazendo curas, e agora esse capítulo 15 vai começar num momento mais discursivo, ou seja, Jesus fazendo seus discursos, mas também respondendo as perguntas, é um diálogo, né, entre ele, os fariseus e os escribas que o procuravam. Esses fariseus é que vão propor situações problemáticas do cotidiano para que Jesus responda a eles. Essa passagem ele já vai dizer que é longa, que ela tem 20 versículos, né? Ou seja, vão ficar 20 ou mais semanas, né? E o título que ela dá, que o Haroldo dá para ela, que é interessante, que a gente tem que começar a pensar logo nisso. Que Haroldo dá título à passagem de A Tradição dos Fariseus. E aí o Luiz explica que tradição em si é um nome, uma expressão neutra, né? O que é uma tradição? Pode ser uma tradição boa ou uma tradição ruim. O que vai dar a característica dela é quando você coloca um adjetivo, né? Alguma explicação, que tipo de tradição que ela é. E no caso aqui, ele vai dizer que a própria palavra tradição vai nos ajudar a entender qual era a posição desses fariseus em relação ao colégio apostólico, né? Então, ele está falando dessa tradição dos fariseus. O que era isso, né? Lá no século I. Então, na época, né, assim como tem partidos políticos hoje, né, Nilzela? Na época, o judaísmo era dividido em agremiações religiosas, elas se subdividiam. O farisaísmo era um desses grupos, era como se fosse um partido político. E ele ainda fala que os fariseus, eram o menos bitolado, né? E assim, Eu achei interessante isso, né? Porque a gente, desde que eu falar em farisaísmo, né? Eu fiquei surpresa de saber que, em relação a outros grupos, né? Eles eram mais progressistas, né? Porque eles tinham essa questão da integração com outras culturas, né? Só em relação ao colégio eles não eram tão apostólico que eles exclusivistas, tinham, né? É, embora fosse mais por interesse, né? é, Eles se relacionavam com romanos, com a cultura grega, mais por um interesse particular, né? Mas se relacionavam. Os outros, acho que nem isso. Você vê como é que a é. evolução é interessante, né? Quer dizer, dentro daqueles grupos ali, eles ainda eram, assim, os menos Já tinha um radicais pouco mais de abertura, de né? abertura, né? Ainda que seja por interesse, né? Mas já conseguiram se relacionar melhor com outros grupos. É. E aí tem as tradições que eu fiquei pensando, a gente ainda tem, né, muita tradição. Até mesmo dentro do espiritismo tem aquele negócio, né, o que vai fazer primeiro, se, né, fica umas discussões assim sobre as regras, que tem regras dentro dos trabalhos, dentro do que pode, o que não pode. E aí quando você começa a se ver muito preso, né, é lógico que tem que ter uma disciplina, tem que ter as coisas têm que ter um andamento. Mas quando você começa a ficar preso a regras demais, o trabalho perde a espontaneidade. É com isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Fica forçado, fica uma coisa engessada. Tudo que é muito engessado, né? Até mesmo na nossa família, né? Se você começa a criar regra demais dentro de casa, aquele Ricardo Vardio fala que uma casa que tem criança e que o sofá está íntegro não é uma casa. A criança pula mesmo. A criança tem a fase em que ela pula e quando ela pula, ela estraga o sofá. Entendeu? Lógico que você não vai deixar ela destruir o sofá. Mas sem impedir uma criança de pular, impedir uma criança de brincar dentro de casa, de tirar uma coisa do lugar, encher a casa de bibelô, de forma que a criança não pode nem se mexer, porque senão ela quebra alguma coisa, né? Então, acho cria regra demais dentro de um espaço que tinha que ser agradável, que tinha que ser uma coisa que a pessoa se sentisse aconchegada, né? Um lugar. Aí por isso que a gente deixa a criança fazer barraca, que deixa a criança fazer barraca embaixo de mesa, tirar as coisas um pouco do lugar, riscar um chão, né? Desde que depois possa limpar. Então, eu acho que tudo isso dentro tudo que é muito rigoroso, você acaba criando tradições, né? Se for para conservar, é o que ele fala, né? Se for para conservar algo que é bom,
tudo bem, né? Aí ele dá o exemplo do bacalhau. Por que que você salga o bacalhau? Para conservar, né? Aí é uma coisa boa, né? Mas você tem que, mas se você tem algo que já está degenerado, algo que já não está tão bom, e você fica teimando com aquilo e tentando manter aquilo que já está degenerado, aí já não é tão bom, né? Já é manter uma tradição. Se virar no avesso, né, para conservar aquilo que já está degenerado. Que a disciplina e a organização, elas são fundamentais na vida da gente. Mas o que atrapalha é a rigidez, é justamente você querer não ter a visão que algumas coisas, né, mesmo porque a lei do progresso, ninguém vai deter essa lei do progresso. O progresso vai sempre acontecer. Mas como que ele vai acontecer? Com organização, com disciplina e sem rigidez. E é o que ele fala, que a lei é perfeita, né? Mas as tradições, as manifestações, as formas que as crenças foram, os valores e os costumes que elas foram agregando, haviam se degenerado, né? Então, é o que aquele que eu falei esse outro dia, né? Deus forma, o homem deforma. E aí, para que veio o evangelho? Para transformar. Agora, essa transformação dói, né? Incomoda. Por quê? Porque você tem que voltar para a forma, né? E para você, se você tem uma coisa que está deformada, para você voltar com ela à forma original, não é tão simples assim, né? É complicado. Aí você tem que pensar em como você vai fazer isso. Mas aí tem que dar umas batidinhas aqui, né? É onde que. Então ele fala, né, que em relação aos saduceus, os fariseus eram até modernos, né? Mas os fariseus eram ortodoxos, eles queriam que as coisas continuassem como estavam, né? E aí chega Jesus com o colégio apostólico, trazendo mudança, transformação, né? Aí ele, Porque Jesus foi toda uma mudança, né? Foi a regeneração desses costumes e tradições. Eles tinham tanta rigidez em relação a isso, né? e Eles aí é queriam a interessante, conservação, né? Como estava. e você tem que imaginar, eu acho que isso é interessante que ele falou, que ele até fala assim no Síndrome de Gabriela, é porque essa transformação tem que começar em você mesmo, e não fora de você. Quando você consegue transformar em você, é mais fácil, né? Ele fala assim, que se a abundância já surgiu em mim, o mundo não precisa mudar, porque você já está tranquilo com aquilo. É isso que é difícil, né? É o que acho que um deles é o Gandhi que fala, né? Que não existe um caminho para a paz é o caminho, porque a paz não é algo que vai começar pelo mundo. A paz começa dentro de cada um de nós. Então, se eu tenho paz interna comigo mesmo, estou ao lado de alguém que tem, é uma coisa que vai de dentro para fora, né? De um para muitos, e não de muitos para um. O problema é que a gente se afeta pelo exterior, né? Então, tudo nos incomoda. Agora, quando a gente consegue essa tranquilidade e essa paz, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, na alegria, na dor, você tem o mesmo estado de serenidade. E as coisas vão caminhando, porque você vai entendendo o quê? Que o tempo é de cada um, que o tempo, né, de Deus é diferente, e que Deus espera pacientemente por nós, né? Ele sabe que aquele que está lá no presídio, tanto quanto eu, somos seus filhos e que todos nós vamos chegar a ele, de um jeito ou de outro. Às vezes, por caminhos, né, diferentes, mas cada um vai traçando seu caminho. E dentro do processo evolutivo é o que ele fala, né? Se a mudança já surgiu em mim, não precisa mudar. Mas quando a mudança começa a acontecer fora de mim, aí é mais constrangedor. Por quê? Porque se eu não acompanho essas mudanças, aí ele vai até falar uma coisa, né, forte, né? Aí você fica dentro de um conservadorismo burro, porque você vai estar lutando contra algo que, de fato, né, é esse momento de regeneração do planeta, né? Vai ter um momento que ainda não é agora, porque nós estamos, né? Mas a hora que estiver assim, bem próximo do mundo de regeneração, aqueles que ainda tiverem aqui vão estar dentro do conservadorismo puro.
porque vão estar lutando contra uma maré. Hoje nós estamos, hoje a luta ainda está, né, diferente, o mundo ainda é mais conservador, né, vamos dizer assim. Mas vai ter um momento em que os conservadores vão ser minoria. Quando eles forem minoria, aí vai ser mais difícil para eles. Então, nosso versículo de hoje é Mateus 15, capítulo 15, versículo 1. Então, aproximaram-se de Jesus, fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, dizendo. Então, a expressão que nós vamos estudar, que até já a gente já estudou, né, em outros momentos, e que sempre é doído você estudar essas palavras fariseus e escribas, que toda vez que a gente vai estudar, a gente olha lá atrás nos fariseus e a gente ainda se sente ainda bem fariseu, né? Bem escriba, vamos dizer assim, né? Porque esses escribas, os fariseus, eram aqueles sacerdotes, os rabinos, os mestres estudiosos da lei. E quem vai ler, a gente quando lê fala assim, eram, né? Você se sente superior a eles. Mas ao longo do caminho, quando você vai vendo o que eles fazem, e se você trouxer para a nossa vida diária, você acaba chegando à conclusão que o bem ou o mal não mudou muita coisa, né? Então, E a proposta do Mildin, quando a gente faz esse estudo minucioso, não é falar dos outros e para os outros, né? é para nós, né? É a gente se colocar exatamente enquanto espíritos que somos nesses papéis que a gente estuda. Então, hoje aqui, quem são os escribas e os fariseus? Somos nós, Somos nós. que estamos aqui, né, lutando, estudando. E Eu a gente tem brinquei até com vontade a de falar assim, Rita, então, né? Eu falei tchau, assim, ô Rita, dá vamos vontade de encerrar, né? sair correndo, né? Então, Porque assim, a olha, gente vê. eu quase falei assim, não, hoje é o último episódio, não vamos gravar mais, tá bom, já deu, né? É. Porque né, o que mais nos preocupa, né, é essa situação. Enquanto você não tem o conhecimento, você pode negar, né, a sua ignorância em relação ao assunto. Agora, quando a gente começa a tirar o véu desses ensinamentos evangélicos, não vamos ter mais essa desculpa, né? Eu não sabia. Você sabia, teve oportunidade de conhecer. Agora, Eu só assuma não, sua culpa, né? Você não está conseguindo praticar, né? Mas que o conhecimento está aí se assuma agora, descortinando, né? assuma sua covardia, não a sua ignorância, né? Passa a ser É. isso. Porque é o que é isso que ele estava falando, né? Os sacerdotes, rabinos, mestres, eles eram estudiosos da lei, aqueles escribas eram os copistas, né? Então, de tanto eles copiarem os textos da lei, eles se tornavam pessoas intelectuais da religião, né? E acabavam absorvendo esse conteúdo. Mas tem a questão também que eles também adulteravam o conteúdo, né? Os copistas, cada vez que eles copiavam, eles faziam, porque ainda mais na época que era, né, tudo consoante, aquela questão, os versículos eram todos escritos juntos, não havia essa divisão, não tinha o miudinho do evangelho, né? Só tinha Jesus, né, para fazer o miudinho. Então, eles eram pessoas da elite econômica e cultural de Jerusalém, né? E aí eram pessoas o quê? Que tinham uma condição financeira, porque para ter acesso, para atingir, né, ter um posto lá no Sinédrio, na administração do templo, você tinha que pertencer a uma família que pudesse custear isso, né? E aí ele dá até o Ô, exemplo, né? Rita, só um minutinho. Acho que não chegou a ler o versículo, não, né? Tem que ler. Li sim. Leu? Leu. Perdi Aproximaram-se aqui. de Jesus, fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Li sim, né? Mas aí é porque, aí ele fala, né? Quando Jesus vai lá, vai fazer o bar mitzvah dele, né? Ele vai sozinho, ele se desgarra de Maria e de José, né? É interessante isso, né? Que ele vai sozinho e chega lá e responde as perguntas e faz perguntas e ele não quer ficar, né? Eles oferecem, chamam Maria, oferecem que pelo grau de entendimento que Jesus demonstra das Escrituras, eles falam, olha, ele, né? Oferece para que Jesus tivesse um cargo ali, estudasse, e Jesus fala que não, né? Aí por que que ele fala? Primeiro porque ia ser caro, eles não era a condição, não era o que ele queria demonstrar, não era o cargo que ele queria ocupar como Cristo. E é E constranger os pais numa situação complicada, né?
É, E ele, enquanto Cristo, não precisava disso. ele não precisava, porque já sabia mais do que eles, mas não só por isso, né? Porque realmente não era esse exemplo que ele queria deixar. E aí ele fala que não, que vai continuar na carpintaria com o pai dele. E mesmo assim, né, faz tudo que precisa sem ter um cargo, né? Essa que é a ideia que a gente tem, que para fazer alguma coisa você tem que ter um cargo, tem que ser um político, tem que ter dinheiro, né? Esse que é o grande E ele problema. já começa aí, né? Porque se ele aceitasse, provavelmente ele ia ter que ter um padrinho para custear isso, ia criar uma dependência, né, de alguém, de um favoritismo. E ele realmente, que a mensagem dele já, aí já começava, né, a ser. Aí não, né? Já tinha começado antes, com o nascimento lá na manjedoura, mas continuando sendo exemplo daquilo que não poderia É ser feito porque por nós, né? ele define aqui, né, que os fariseus, os escribas eram os intelectuais, doutores, cultos, juristas, copistas de uma elite econômica e cultural de Jerusalém que controlava, vigiava, fiscalizava o cumprimento dessas tradições do povo de Israel. Vê se Jesus ia participar disso, gente, né? Vê se Jesus queria ser algo desse tipo, né? Vigiar, fiscalizar cumprimento de tradições que estavam já deterioradas, né? Já estavam, vamos dizer assim, adaptadas ao interesse deles, e não mais de acordo com o que estava se escrito nas escrituras, né? Já estavam adaptadas, né? À cultura deles, né? Mas a gente vai ver isso dentro de uma perspectiva espiritual, né? Que nem ele fala, né? Quem era esse fariseu, quem era esse escriba, né? E aí, dentro da obra de Emmanuel, né? Quem faz, Emmanuel vai escrever dentro do livro Paulo Estevam que quem seria, né? Quem que é o grande O ícone suprassumo, do né? suprassumo, o chefe do chefe, né? Aquele Do que manda farisaísmo, né? do fariseu, que é um grande fariseu dentro da história da, da, da Do literatura de cristianismo. Emmanuel, né? É Paulo, né? Não Paulo, né? Mas Saulo. A gente tem que falar Paulo, Saulo, né? porque seria Paulo antes da conversão, né? E a gente vai falar de Saulo, né? Dentro da primeira parte do livro, né? Que ele vai descobrir, As descrever, né? estradas de... É, ali o Rabino do Sinédrio, né? Que seria o futuro substituto de Gamaliel nesse colégio, que ele estuda com Gamaliel, o Gamaliel é o rabino que vai dar a orientação a ele, e é a figura mais importante em destaque naquela época da sociedade farisaica, né? E ele vai apresentar todos os vícios de Paulo, né? Porque Paulo. Saulo era aquele, né, que respeitava, né, aquele conservadorismo religioso, né, mas também de forma social, né, fazia isso tudo de uma forma muito... E aí o Aloysio fala, Ele né, que tinha o conservadorismo pessoal e o social, né? Eram isso os dois mesmo. juntos, né? Vamos lendo os pedacinhos, que aí a gente Vamos, vai isso, vai comentando, comentando. né? Então ele começa falando, né? No interior de sólido edifício, onde tudo transpirava, conforto e luxo da época, um homem ainda moço parece impaciente e à espera de alguém que se demora. Ao menor rumor da via pública, corre à janela, apressado, voltando a sentar-se e examinar papiros e pergaminhos como quem se diverte matando o tempo. E aí ele já vai mostrando para nós, né, essa pessoa que está aguardando ele é Sadoc, né, que visivelmente o texto está mostrando para a gente visivelmente, porque o Aloysio destrinchou isso, tá, gente? Porque eu já li Paulo Estevam várias vezes e não fui por esse caminho, não, tá? Obrigada aí a ele que tem essa visão e vai descortinando, né, para nós. E a gente tenta imitar Não, fazendo temos isso que para ler o Paulo vocês, Estevam né? mais umas 10 vezes, né, que a gente já leu, mas Para como ele entender fala, né, cada que quem não leu detalhe. tem que ler, mas lê com esse olhar, né? Que quem lê a primeira vez, eu vejo, às vezes você empresta até um livro, né? Até um livro, Renúncia, por exemplo.
a pessoa lê como se fosse um romance, uma coisa bonita, uma coisa legal, vê o sofrimento da Alcione e tudo, vê todas essas Um questões do Paulo entretenimento, né? Estevam, A gente mas como busca um leitura. entretenimento, como uma distração, como algo que não que está longe lá, que é personagem mesmo, não traz para você, não se vê nesse local, né? Que é isso que a gente está falando aqui, né? Um ambiente luxuoso, de muita Conforto e luxo, de né? conforto, de muito luxo, né? Desnecessário, né? Mas que para ele é essencial, né? E chama atenção por isso também, né? Que já, né, apesar do conhecimento, a leitura era o quê? Era superficial. Porque eu ainda gosto quando ele fala assim, Emmanuel ia desperdiçar a psicografia do Chico lá para ficar fazendo Descrevendo, fantasias, não, né? Fantasias não, era que realmente mostrando para a gente, dentro desse texto, né, dessa linguagem, desculpa, a questão, né, do farisaísmo aí já presente, né? Que eles eram o quê? Apegados ao luxo e ao conforto, né? E examinava os papiros e os pergaminhos como quem se diverte para matar o tempo. Então, era uma leitura superficial, né? sabe o que eu acho interessante também? Como que ele demonstra em um trecho bem pequenininho que apesar dele estar num ambiente rico, de estar em conforto, em segurança, a ansiedade dele, que ele vai toda hora, ó, parece impaciente à espera Paciente. de alguém que se demora, que está esperando Saulo chegar, né? E ele vai toda hora na janela. Quer dizer, uma pessoa que está dentro de um edifício de conforto, de luxo, mas não se sente seguro, porque se ele tivesse seguro, estava calmo. Mas Então, eu acho que isso daí, mostra Rita, uma que você falou é ansiedade, muito né? oportuno, porque nós somos assim. É, A gente está nesse ambiente de conforto, de luxo, mas a gente está angustiado com isso. Talvez intimamente é a voz da consciência mostrando para a gente, ó, abre a janela, dá uma olhada para o lado de vai lá fora, fora né? para ver o que está acontecendo, que a coisa não está assim, Vê não, o que né? está acontecendo, né? Porque por que a gente tem dificuldade de se aprofundar? Né? E a gente vê muito isso, mesmo em relação a nós mesmos, né? Ou as pessoas que frequentam a doutrina com a gente. Porque a partir do momento que você se aprofunda, isso aí exige de você uma mudança. Causa desconforto. Hoje, por exemplo, quando eu brinquei com você, Rita, eu tenho que parar de fazer o miudinho. É porque eu estou me sentindo extremamente desconfortável. Então, quando você vai tendo esse desconforto, significa o quê? Ó, eu tenho que começar a mudar algumas coisas para sair desse farisaísmo aí que está presente, não está presente lá neles, está É, aqui em mim. Né? na minha vida, né? Nas minhas posturas, nos meus pensamentos, até às vezes, né? Porque o bem ou o mal Por- você está sempre julgando quando você vê alguém diferente fazendo diferente do que você faz. É, as suas tradições até íntimas fazem com que você tenha posturas de radicalismo, né? Em relação ao outro, tem que fazer igual a você? Não, é. Por quê? Ele tem que pensar igual, fazer igual a você? Não. O que você faz é esse, melhor? Talvez. esse entendimento gera esse constrangimento para a gente, constrangimento com a mudança. Mas só que a gente faz o quê? Ah, eu quero conservar. Né? A gente quer ficar ali. É onde a gente aprende espiritualmente, assim, vendo os livros do André Luiz, os romances todos, quantas reencarnações a gente passa dentro das mesmas posturas conservadoras, querendo manter aquilo que a gente acredita que seja verdade, que na realidade é a nossa verdade, não é a verdade do Cristo, É o né? seu ângulo Que de visão, ainda né? está muito voltado, né? Eu, eu, eu gasto uma fortuna com luxo, né? Então é complicado. Aí, continuando, ele fala: ó, dentro em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, tirado por dois soberbos cavalos brancos,
Num minuto, as nossas personagens se abraçaram efusivamente, transbordantes de alegria e juventude. Aí ele fala da questão dos cavalos, né? Seria a Ferrari hoje, É né? o jovem, ele basicamente descreve o jovem de hoje. Todo bonitão, foi para academia, fez musculação, né? Ou a mulher também, a gente tem que ampliar isso também para o olhar feminino, né? Que está toda maquiada, toda bonitona, tem o carro do ano, tem tudo que precisa, né? E aí como é que isso choca, né? Com a vinda de Jesus. A vida que Jesus tem, né? Jesus, né, que ele fala, tem gente aí ele fala, tem gente que não partilha, tem quem partilha o que sobra, tem gente que partilha o que tem. Mas Jesus vem e partilha o quê? Aquilo que ele não tem. A gente vê dessas passagens que Jesus partilha o pão e peixes, né? Ele perguntou o que tendes, né? Então isso é que quando você começa a ver isso, por isso que Jesus incomoda aquela sociedade farisaica. Porque ele vem trazendo um rompimento dessa tradição, Ele né? divide a miséria dele com a gente, né? Miséria no sentido Miséria de material, né? Porque material, né? Aquilo que ele não tinha, mas ele vai e divide com a gente. E nesse final desse parágrafo, né, que eu li, ele chama atenção para o estado dos dois jovens, né, que se abraçaram, transbordantes de alegria e juventude. E aí a gente vai ver que alegria é uma coisa diferente de felicidade. Felicidade é um estado perene. Alegria é uma coisa, né, passageira. E aí a alegria deles era assentada o quê? Naquilo que eles julgavam possuir. A condição social, né, deles. E isso tudo dificultava muito o despertar espiritual, né? Porque quando você passa a reter muito, fica muito difícil você conseguir olhar para o outro como irmão, né? Então, porque esse despertar espiritual, ele só vai vir para nós através de quê? Do próximo. é E porque tem até a passagem do Evangelho que fala, né, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Justamente mostrando para a gente assim, o quanto que é difícil você estar muito apegado às coisas materiais que você julga possuir, que na realidade são empréstimos de Deus, né, para nos ajudar no processo evolutivo. E aí, quanto mais recurso você tem, maior a sua responsabilidade em fazer pelo outro, né? E a gente fica apegado a isso, né? é aquela musiquinha, né? Porque a alegria, a alegria é algo que você tem, mas a alegria é algo passageiro, né? Essa ideia que você tem. De coisas que você tem. Você tem a alegria de ter algumas coisas. Mas a felicidade não é ter. Tudo que você acha que tem, você na realidade não tem. Então você tem uma alegria temporária de ter aquilo. Mas a felicidade é outra coisa, né? Aquela musiquinha, né? Cante se quer ser feliz, ore, né? E tudo mudará, ame, então compreenderás a alegria de servir. Porque essa, né? Essa alegria de servir é que vai te trazer essa felicidade mais perene. Que não depende de você ter alguma coisa ou não. E aí volta naquele estudo do nosso estudo, né? Você conseguir estar no jardim de Azor, mesmo estando em Azor. Mesmo dentro de um ambiente materialista, você conseguir manter essa sua serenidade dentro do que é essa conquista espiritual sua, né? Que é interior e é única e é individual, não é coletiva, né? E ele fala, essa condição social dificulta o entendimento dele, porque o grupo de pessoas que eu passo a reconhecer é as pessoas do meu grupo, estreito e limitado. São pessoas que vestem como eu visto, que dirigem um carro como o meu, que moram onde eu moro, né? Que frequentam os mesmos lugares que eu. E aí, o resto da sociedade, que é, na realidade, a maioria, fica o quê para mim? Invisível. Invisível. E o que Jesus faz?
Jesus vai realmente revolucionar tudo isso. Por quê? Ele reencarna, né, na manjedoura, vai morar em torno de um lago, né, de pescadores analfabetos, mas faz coisas espetaculares. E ele começa a fazer aquelas coisas espetaculares no meio das pessoas simples para chamar a atenção dos fariseus, né, para a elite, essa elite que se julgava a elite de Jerusalém, para que eles olhassem as coisas espetaculares, e quando eles olhassem essas coisas espetaculares, eles iam o quê? Junto dela, eles iam enxergar a viúva, a prostituta, o ladrão, a criança, o velho, o pescador, o agricultor, o pastor. É O lindo morador isso, de rua, o porque morador de você, rua. porque você vê o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. O número, por conta da pandemia, o número de moradores de rua aumentou assustadoramente. E a pessoa às vezes fala assim: ah, mas tem que tirar, tem que vai fazer, ninguém está fazendo nada. Mas você está fazendo o quê? Porque todo mundo fala assim, acha que o governo, que a Secretaria de Assistência Social tem que fazer alguma coisa. Porque aí olha aquelas pessoas como pessoas que só bebem cachaça, ninguém olha a dor deles. Por quê? O que que os levou ali? Só acha que eles são vagabundos, beberrões e querem que tire da praça. Tira Ontem à eles dali noite, porque eu não Rita, quero ver. Aí a pessoa vai viajar, Neuzé, e ela acha que no lugar que ela foi viajar não tem isso, não. Por que que ela acha que não tem? Não tem? Lógico que tem. Porque está em todo lugar. Isso é um processo, um acontecimento mundial. Mas como é que ela faz? Ela vai viajar, ela vai direto para o hotel, do hotel ela vai para o shopping, do shopping ela vai para um local onde é ponto turístico. e sem Ninguém contar vai que fazer essas uma cidades viagem maravilhosas que as recebem, o que que elas fazem com os invisíveis? Escondem, e esconde. porque elas lucram em termos do nosso luxo, do nosso desejo de consumir. Então, se eu me sinto incomodado com o morador de rua, o que que eles fazem? Eles deixam o morador de rua escondido mesmo, para que eles não me incomodem, né? Você acha que lá em Não Dubai não tem consegue. morador de rua? É. Será que não tem? Tem muito. E aí Jesus chamando a nossa atenção, né? Se você quer vir ter comigo, aonde você vai me encontrar? No meio dos pobres. É o Vai que ele vir fala, né? conhecer. Para ir ver o Chico Xavier, chegava lá carros, né? Pessoas riquíssimas, homens milionários que queriam conversar com seus filhos que faleceram ou queriam ouvir o Chico, mas eles tinham que andar o quê? Na rua de barro, sujar o seu carro, sujar seus pés de lama, para onde Chico estava, porque ele morava num lugar simples, né? A Vila do Pássaro Preto, né? Ele, é onde ele dava assistência, né? E ele chama atenção também que quando Saulo, no início do livro, né, decide visitar Estevão e ter com Estevão, Estevão não, Gesiel, né? Porque Na é, época era José. é Gesiel, ele, para fazer isso, o que que ele faz? Ele tem que ir dentro da Casa do Caminho, que era um palácio? Não. Não, era um ambiente de pobres, de doentes, né? Das párias, né? De roupas rasgadas que estavam à margem da sociedade, né? E aí ele vai continuar, olha, trajando, aí vai falar da vestimenta, né? Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Então, a túnica do patriciado é a vestimenta, né, como forma de distinção social, que a própria vestimenta já falava, né? E até, aí ele chamou a atenção que há um tempo atrás também, né, quem frequentava os cinemas, né, não Tinha que era qualquer arrumar. Eu pessoa acho que que até hoje, podia nas cidades frequentar. maiores, para você ir em algum lugar, tem que estar. Ao menos seja uma cidade para você. Se você for ao shopping em São Paulo, você não vai de qualquer jeito, não. Entendeu? É Porque porque não você entra, né? bobear nem Os entra, né? seguranças, Segurança não vão não. deixar entrar, né? É por isso que o ambiente do shopping é tão agradável ao nosso olhar, porque lá tudo é lindo, as lojas são maravilhosas, as vitrines são maravilhosas, a comida é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso,
Aí você passa a viver uma vida que não é real, né? Que você tem a ilusão que ali é tudo perfeito, quer consumir cada vez mais, mas o mundo real é diferente, né? Em torno do shopping, se a gente olhar, Se você for andar mesmo, né? existe o quê? Pobreza, Eu, existe le- miséria, eu existe a lembrei, gente quando precisando. eu mudei logo que eu mudei, 40 anos atrás, quando eu mudei para Bicas, nós fomos num velório. E em São Paulo, o velório, o homem ia de terno e a mulher ia toda arrumada, né? Mas eu, assim, eu sempre fui mais, um pouco, não tinha tanta coisa assim, mas o Lincoln era meu marido era mais radical com isso. E aí, morreu uma pessoa da cidade, conhecida nossa, o Lincoln se meteu num terno todo bonitão, né? Quando chegamos lá no velório, o pessoal de chinela havaiana, de bermuda, aí ele teve que tirar a gravata, o paletó, ficou só de camisa, entendeu? Quer dizer, era a tradição da dele, da família dele, da cidade que ele veio, né? Que era uma metrópole, nós viemos de São Paulo, da capital. Mas se ele, aí você fica pensando, se ele chegasse num velório em São Paulo, vestindo a roupa que o pessoal vestia aqui, né? Uma camisa simples, uma bermuda, não tava assim, e às vezes até uma sandalinha, um chinelinho havaiano. Nossa, lá em São Paulo acho que nem entrava no velório. Então, é os ambientes, né, que a gente vai criando, essas tradições que se criam, né? E, e é o que ele fala, né? Que a gente tem essa. Paulo tinha isso tudo, mas é até mesmo por isso que ele foi escolhido, né? Por isso que ele é o vaso escolhido, porque ele era essa pessoa, né? Ele tinha que dar esse giro, né? Virar, ter toda essa dedicação que ele tinha, né? Pela cultura dele, mas com outro olhar, que é o que vai acontecer, né? Né? E aí ele falava do grego, né? Que ele falava o grego das escolas de Atenas e Alexandria, né? Que, o inglês fluente, alguém que fala inglês fluente poderia vir das favelas? Provavelmente não, pode ter uma exceção, né? Mas seria uma exceção à regra, porque falar o inglês fluente depende de você estudar em boas escolas, né? Então, você teria que pagar uma boa escola de língua. E o grego do Saulo, né, era esse grego dos cultos dos eruditos e não o grego das ralés. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de estudar em grandes escolas, né? Ele tinha esse trânsito, né? Ele vai, né? Ele tinha esse conhecimento da cultura grega, romana, e acho que até por isso, né, que é interessante a grande modificação dele no final, né? E aí ele, continuando, Emmanuel fala, descrevendo mais esse fariseu, né? O amigo, né, Sadoc, falando com ele. Mas como estás modificado? Um carro romana, a conversação em grego e Saulo, porém, não deixou prosseguir e rematou. E no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Olha o orgulho aí falando, né, mais alto. Então, Ele falava ele grego, veste né? como romano, fala como grego, usufrui do conforto e prestígio social que a cultura grega e a política romana podem lhe oferecer, mas conserva, né, o tradicionalismo puritano, por isso das raízes judaicas. E aí, né, a gente transportando isso para hoje, né? Eu julgo que eu sou moderno, por quê? Porque eu tenho um iPhone na mão, que eu falo inglês fluente, mas sou conservador, porque quando vejo uma pessoa mal vestida na calçada, o que eu faço? Eu sinto medo dela e atravesso para outra calçada. Então, na realidade, hoje nós estamos reproduzindo, né, no século XXI, um comportamento do início do século XX. Como que isso, E né, como é a gente sério, tem né? medo, né? Como a gente tem esse medo ou esse preconceito até, né? Ele fala em É, relação ao homoafetivo, né? Você você está numa achar que fila, né, mas se é, recusa a dividir a fila com uma pessoa homoafetiva, né?
E os dois, acomodados em poltronas confortáveis, mostravam que eram o quê? Homens superficiais e frívolos. Eram doutores, cultos, mas eram o quê? Rasos. Pequenas taças do capitoso Chipre, ou seja, a cena é muito clara, né? É, Eles lá sentados, conversando, tomando um vinho mais caro que existia, né? Da Chipre era o lugar onde se fazia o melhor vinho, né? Exploravam largamente os problemas da vida pessoal, relacionando as pequenas ocorrências de cada dia. Isso é triste, né? Porque é o como que as pessoas autocensamento. sentam para conversar sobre algo? É, eu pensei numa coisa aqui que eu não posso falar. Sabe, assim, como que em reuniões, né, políticas, reuniões que deveriam estar se discutindo assuntos sérios da comunidade, as pessoas ainda estão discutindo coisas pequenas, coisas que talvez não são do interesse, né? E quando eles conversam sobre isso, é o autocentamento que é também uma questão do farisaísmo, porque é a manifestação da frivolidade e da superficialidade. Quando você só consegue olhar para o seu umbigo, para os seus próprios problemas. Que as pessoas são assim. A gente está conversando, né? Só trocando figurinhas ali dentro daquilo que é do meu interesse. Aí ele fala da música, né, do Skank, né, que é a indignação, quando fala a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa o limite de nossas casas. E a coisa que mais me incomodou, quando essa questão da indignação, que realmente é isso, né? Eu só enxergo o problema na sociedade quando ele bate na Na minha minha porta, porque porta. senão ele não é um problema. Aí eu ignoro. Então, se alguém na minha casa adoeceu com Covid, o problema de saúde pública existe. Se não adoeceu ninguém, está lá com o outro, não existe para mim, né? É a gente ver as questões do idoso, né, Rita? Nós trabalhamos, né, com esse público. Então, se eu tenho um idoso com Alzheimer, eu consigo, desculpa, enxergar Imagina. que é uma doença que está aí, que é um problema de saúde pública, que as questões estão aumentando, as pessoas estão despreparadas, mas se eu tenho essa sensibilidade, que eu tenho um idoso e não sei o que fazer com ele, aí eu enxergo o problema. Agora, se eu não tenho um idoso com Alzheimer em casa, eu não me preocupo, isso está Minimamente. aí na sociedade e eu vivo a minha vida Ou isso aí é normalmente, um problema para o governo resolver. Não tenho resolver. nada a ver com isso. É É. isso que é o grande problema. Você vê, assistir uma situação social que está acontecendo e achar que você pode continuar como esses dois, conversando confortavelmente num sofá, tomando um vinho caro, dentro de um conforto, né, com seu carro de luxo, com sua casa maravilhosa, cheia de coisas, e você achar que você vai conseguir, até quando você vai se conseguir se isolar dessa situação e manter, tipo assim, e ainda que vai seguir adiante, ele vai falar que ele quer dominar alguma coisa ainda, né? Aí ele fala aqui. E aí, assim, ó, se já acalentas tantos projetos para o futuro, adjuntou o amigo com bondoso interesse, em que pé estão as tuas pretensões ao cargo no Sinédrio? Não posso queixar-me, porquanto o tribunal me confere atualmente atribuições especialíssimas. Sabes que Gamaliel há muito vem instando com meu pai a respeito de minha transferência para Jerusalém, onde me prometem lugar de relevo na administração do nosso povo. Então, olha só, ele queria o quê? Usar de toda essa Influência. influência que ele tinha, né, para administrar, para dominar, né? Na realidade, ele queria se impor, né, às questões ali existentes, né? Quer dizer, E promete aí, ó, lugar de relevo na administração do nosso povo.
Foi a única hora É, que ele falou alguma coisa, nosso povo. Mas, nosso, mas para quê? Ele quer administrar para quê? Para manter os próprios interesses, né? E é o que ele continuando, ele fala, vai né? falar isso. Olha, como sabemos, o antigo mestre está idoso e deseja retirar-se da vida pública. Não tardarei a substituí-lo no voto das mais altas deliberações, além de oferir atualmente ótima remuneração, independente da contribuição que me vem de dar periodicamente. Tenho, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-me indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como o tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Olha só, gente, é muito sério, né? Então, ele tem, né? Ele está numa ilha de sossego e conforto, um carro bom, vestindo uma roupa boa, tomando vinho bom, numa casa de um bom amigo, né? E rico, falando da moça linda também, né? É, Que depois ele vai continuar falando da noiva, né? Linda e virtuosa, que ele vai casar, e da promoção que ele vai ter no trabalho. Então, é muito perfeição, né? uma promoção que vai vir de um conchavo, né? Que até existe, né? É. É o toma lá E da o cá, né? dinheiro dele é o quê? É a pensão do pai, né? Que vai continuar vindo, né? E na questão do templo lá, que ele ia ganhar dinheiro, né? Qual o ideal político dele, né? Era a contribuição, né? Do simples que A o da óbvio da viúva, viúva, né? né? Que eles O óbolo da jogavam viúva, lá que e que joga na no gasofilaço, realidade né? gasofilato que ia reverter, né? Para ele em termos de carne. É muito, Qual muito que era a fonte interessante. de renda dele? O que dá para ele todo esse conforto? Isso que é grave, né? Um dinheiro que vem do pai, uma mesada que ele ganhava do pai, com a qual ele não contribuiu em nada, né? E os impostos, aquele dinheiro suado que o povo colocava no gasofilácio e que sustentava o templo, sustentava as tradições dele, sustentavam todos os rabinos ali, né? O estudo, tudo ali era sustentado por esse dinheiro. Então, essa que era a fonte de renda. E o que ficou claro aqui, né, para nós, que é mais uma questão do farisaísmo que hoje existe, é o quê? É a troca de favores. Eu encontro na visão, dentro do ideal político, né, se a gente voltar à origem da palavra política, né, polis é comunidade. E no grego antigo, isso visando o bem da mesma, né? Então, quando eu vou numa reunião de condomínio, quando eu vou numa reunião do fundo de formatura, a gente está exercendo um Numa direito atividade político. política, numa atividade política Política que que é a gente tem lícita, que ter, né? necessária, né? Porque você tem que Necessária que resolver a o que é gente tem melhor que para a comunidade em desempenhar. si. Mas quando eu estou fazendo disso um partidarismo, devemos fugir dele, mas não da visão política, né? Porque é necessário que a gente reivindique. Aí eu fiquei pensando, Rita, o quanto que a gente entende a política de maneira errada, porque a gente se apaixona pelo político. E aí seja ABC, quando na realidade nós deveríamos nos apaixonar pela nossa comunidade, porque a força nossa faria com que a gente fosse capaz de lutar pelos interesses comuns dos grupos. E aí Da vai se maioria, estendendo, né, da né? Da maioria. maioria, não da Aí, minoria. quando a gente se apaixona pelo político, né, aí a gente vai estar o quê? Em busca desse interesse pessoal, que ele vai me favorecer, e aí eu faço o quê? Eu divido a sociedade. Aí fica separado, que eu arrumo briga, encrenca por causa do outro. Quando o nosso interesse em termos de comunidade seria o quê? De nos unirmos para termos mais força. Porque se eu não deixo ranhaduras, o que acontece? Os interesses mesquinhos não vão ter onde penetrar. Agora, se eu me apaixono por pessoas,
e seja o político A, B e C, eu vou colocando, deixando frestas, né, que vão entrando no ideal aqui de separatividade, e aí a gente não vai ter força política nunca. É o que acontece, né? Porque nós estamos aí brigando por causa de A e de B. Mas qual é o interesse comum? O que pode gerar um bem maior para a coletividade? É nisso que a gente tinha que estar unido. É engraçado, eu não sei Nesse se ideal de você fraternidade, né? viu, mas nos comentários do, do episódio, desse episódio da Luiz, acabou havendo uma polêmica que acho que ele nem se preocupou em responder, graças a Deus, porque alguém entendeu errado o que ele falou e falou que é lamentável que o Aloysio falou para não se envolver em política. Não foi isso que ele falou. Ele falou para você não ter a visão de partido, Partidarismo. partidarismo, de nacionalismo, né? Porque uma coisa, ele dá até o exemplo, né? Você vai adorar uma bandeira, vai adorar o Brasil, tudo bem, né? A gente até viveu agora 7 de setembro, foi maravilhoso. Aqui em Bicas, por exemplo, comemorou 100 anos, você resgatar uma história, pessoas que fizeram realmente diferença na sociedade. Mas, na realidade, quem fez a grande diferença na sociedade não foi uma Os bandeira, não foi uma Fomos bandeira, brasileiros. não foi um hino, né? O hino é só uma música, que ele fala, né? A bandeira é só um pano verde e amarelo. Quem fez diferença? Os brasileiros. Você tem que amar o Brasil? Não, você tem que amar o brasileiro. Então, o que acontece é que você vê partidos políticos brigando entre si, para quê? Pelo bem de uma população que sofre? Não. Brigando, às vezes, por coisas fúteis, por coisas, conversando coisas sobre coisas que não vão, em vez de falar sobre saúde, sobre alguma coisa da saúde, da assistência social, não, elas falam de eventos, falam de comemorações, de festas, né? Ele dá o exemplo lá, por exemplo, uma pessoa que tem por exemplo, exposições agropecuárias, que tem um boi, um cavalo que custa milhões. Quanto de esse animal, que é só um animal, que em média custaria sei lá quanto, vai custar milhões, por quê? E aí esses milhões, o que você podia ter feito com esses milhões em prol de uma sociedade, de um morador de rua, de uma criança que não está indo na escola, que não tem condição, de um idoso que está em casa precisando de um cuidador, mas não tem dinheiro para pagar, de uma instituição de longa permanência que está lá precisando fazer, né, igual nós querendo fazer uma reforma, mas lutando, né, com dificuldade, quando podia ter quantos valores financeiros até são gastos com, com frivolidades, quando existem coisas mais importantes. É como se fosse a sua casa, eu acho, sabe? Na sua casa, com o que você gasta? Você vai fazer uma festa de 15 anos para o seu filho e não paga um plano de saúde? É basicamente isso, né? Continuando, Rita, que nós estamos no nosso É. horário, só para finalizar, né? Pelo que me dizes, aí o amigo falando com ele, né? Folgo em saber que teu pai vai melhorando progressivamente as condições financeiras e dizer-se que foi tecelão humilde. Por isso mesmo, talvez, grossou Saulo, ensinou-me a profissão. Quando menino, paga que nunca me esqueça de que o progresso de um homem depende de seu próprio esforço. Hoje, porém, depois de tantas fadigas no tear, ele descansa com justiça, numa velhice honrada e sem cuidados, junto de minha mãe. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes lhe garantem um desenvolvimento de renda cada vez maior. Então, aqui fica muito claro para nós, né, quantos tecelões existem, né? Muitos existiram na época, né? Como hoje tem muita gente que tem as mesmas profissões. Então, eu achei assim interessante a colocação, uma grande mentira, ele falando que a fortuna depende de esforço próprio de cada um. Aí ele fala, quantos catadores de papelão, né, trabalham de sol a sol, de domingo a domingo, e não conseguem, né, esse progresso. Mas a gente tem que entender aí, né, porque
o pai de Saulo ganhou dinheiro, por quê? Foi levando vantagens, né? Explorando os outros, tanto que depois, mais tarde, quando ele volta na casa do pai, o pai oferece dinheiro, a princípio ele não quer receber o dinheiro, porque enquanto Paulo, ele adquiriu a consciência que o pai ganhou dinheiro explorando os outros, né? E às vezes a gente quer isso, a gente quer o conforto material, a gente quer ficar sem a possibilidade de trabalho, né, através da exploração do outro. O quanto que isso, né, O é outro não ganhou sério, não foi por falta quando de esforço, né? Foi o porque outro se alguém esforçou. tinha mais e a divisão não foi bem feita, né? A Não houve uma concentração de partilha, né? renda na mão de uns, né? Então ele começa a explorar, começa a fazer, enfim. Não quer dizer também, né, a gente não pode ter esse radicalismo, né, que tudo é exploração, existem situações e situações. A gente só está colocando aqui porque é uma coisa que, infelizmente, ainda existe em É termos de uma questão maioria, né? mesmo de consultar a consciência, né? E aquele questão, né? Dizer, eu vou fazer, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer também. Não. Você tem que consultar para saber se aquilo, embora muitas pessoas estejam fazendo, não é o certo a fazer, né? Então você tem que ter essa noção. Vamos encerrar, né? Podemos encerrar. Então, vão lá, está no livro Coletânea do Além também, é do Cassimiro Cunha. Meu amigo, o Espiritismo é campo de vida e luz. Não conserve sem trabalho a ideia que te conduz. Nessa lavoura bendita de paz, harmonia e amor, cada qual tem a tarefa que lhe reserva o Senhor. És médium, sê diligente, no amoroso apostolado, mediunidade a serviço em nome do Mestre amado. Investigas a verdade, procura ver que ninguém deve andar observando, sem propósitos no bem. És curioso somente? Não ouvides, meu irmão, que a boa curiosidade é nota de elevação. És companheiro de luta? Guarda a prece e a vigilância. Quem é irmão de verdade nunca foge à tolerância. É simples necessitado? Na sombra e no sofrimento, pondera a lei generosa de esforço e merecimento. És pregador, meu amigo? Foge a ilusão, foge a treva, que as palavras sem atos são folhas que o vento leva. Doutrinas desencarnados, procuras reconhecer que se vives ensinando, é necessário aprender. Vens pedir alguma coisa? Recorda na dor terrestre que o tesouro mais sublime é a paz do Divino Mestre. Nas alegrias, nas dores, nos mais simples dos mistérios, poderás fazer o bem no lugar onde estiveres. Quem busque de fato a luz da existência verdadeira, não se apega à fantasia, trabalha contra a cegueira. Não foste chamado à fé para sonho ou distração, mas a justa atividade de nossa renovação. O aprendiz do Espiritismo não vive sem rumo a esmo. Tem Jesus por mestre amado e a escola dentro de si mesmo. Uma semana de muita paz aí para todos nós. Na semana Até que vem, semana se que Deus vem, se quiser, Deus muita quiser. paz para todos. Até semana.